Boa noite. Já já a gente vai começar. Fique à vontade para ir chegando. Vi que a Dora chegou aqui, já vou aceitar, a gente já começa. Olá, Oiê! tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Eu tô aqui com um negócio meio de capuz para não mostrar o cabelo. Spoiler. Ah, entendi, não, perfeito. Que bom que vem coisa nova por aí. Obrigada por topar esse Ah, obrigada bate-papo, a Dora. vocês por chamarem. Acho que é uma pauta muito importante. Sempre foi um assunto que eu tentei trazer o máximo que pude para dentro das minhas redes. Então, Bora bora conversar. lá. Bom, gente, então a gente vai começar mais um Senta Aqui, hoje com Dora Figueiredo, que é apresentadora, produtora de conteúdo na internet, né? Dora fala sobre relacionamento, sexualidade, autoestima e, claro, tocando em alguns temas considerados tabus que a gente vai falar aqui com certeza, né? De uma forma leve, educativa e divertida, certo? Esta é sua pequena bio. Dora, você gostaria de se apresentar um pouquinho mais, assim, para quem ainda não te conhece aqui? Se bem que eu acho que a maioria das pessoas que estão entrando já te conhecem, né? Então, como é que você tá? É isso, gente. Tá me ouvindo? Deu uma puladinha, é Tô, isso? desculpa, que veio um alarme aqui, algum alarme. Sei como é que é. Sei como é que é. Ó, já tô falando do meu cabelo, gente. Só daqui a pouco, hein? Ainda não. Hoje ainda vai Mas, ter essa revelação? ai, hoje ainda não. Amanhã. Então, amanhã. Amanhã será o dia. Amanhã será o dia do cabelo. Mas é isso, assim. Acho que eu trouxe. Eu comecei muito falando sobre sexualidade, né? Depois de um tempo, eu segurei um pouco esse assunto, porque era um assunto que também tinha a ver com alguns traumas que eu passei. Então, acho que teve aí uma mudança de conteúdo, mas eu acho que sempre lidando com assuntos que muitas vezes são, sim, considerados tabus, né? Com certeza, né? Então, eu vou me apresentar para a audiência sua que está vindo aqui para a live. Eu sou Marina Vergueiro, sou jornalista, poeta, e eu vivo com HIV já desde 2012. E, enfim, eu queria conversar com você aqui sobre sexualidade, justamente porque parece que esse tema, né, das ISTs e do HIV/AIDS ficaram presos nos anos 90. A gente não escuta mais falar sobre isso hoje. E, na verdade, continua mais atual do que nunca, né? Apesar de, assim, as séries, os filmes são sempre ambientados nos anos 80, né? É Mas verdade, né? é engraçado, Sempre assim, no passado, né? como se não existisse, né? Ninguém tem HIV/AIDS agora. Não que seja ruim Pose, né, gente? Pelo amor de Deus, assistam Ai, Pose. Você já meu viu? Deus, que série perfeita! Não Que é? inferno de série perfeita, que ódio! Melhor série. É Ah, bom demais. Querida, vamos começar então falando um pouquinho, contando um pouquinho sobre você, né? Você fala abertamente que você é uma mulher bissexual. E eu queria saber se você pode contar um pouquinho sobre o seu processo de descoberta, como era a conversa sobre sexualidade na sua casa e na escola, como funcionava isso? olha, eu estudei num colégio da Zona Sul de São Paulo, assim. Era um colégio particular, era um colégio que não era religioso nem nada, assim, apesar de ter um nome religioso. Era um colégio, assim, super Montessori, né? Uma coisa mais pra frente e tal. Então a gente teve aulas sobre educação sexual, mas não foi nada de demais também, assim. A gente tinha algumas aulinhas, assim, básico do básico, né? Preservativo, etc. Eu lembro do dia que a gente tava, tinha um laboratório, né, de ciências, e a gente chegou no laboratório, aí tinham vários pintos de borracha nas mesas, assim, aí a gente ficou tipo, meu Deus, e agora? Sabe, foi muito divertido. A Mas gente vocês sempre aprenderam a usou. usar preservativo nessa aula? Sim. A gente Massa. colocou, cada um levou o seu. Foi foi muito divertido, assim. E a minha família completamente, sempre a gente falou muito sobre sexo, de todas as formas possíveis, desde falando sobre ISTs, né, que na época a gente chamava de DSTs, mas também
falando de amor, falando de relacionamento, de sexo, de masturbação. Então, a minha família sempre me trouxe, assim, uma liberdade muito grande, né? E foi aí meio que eu comecei a criar conteúdo falando sobre isso, porque sempre foi muito natural pra mim, né? E o lance da minha bissexualidade, eu acho que é tão não um problema, é uma questão na minha vida com a minha família, que eu nunca nem virei e falei assim, assumir pra eles. É tipo assim, eu sempre fiquei com meninas, mas eu não, né, levava assim esse assunto pra casa. Mas é que eu nunca, assim, eu namorei muitos homens seguidos, né? Bissexual tem esse problema, né? As pessoas esquecem que você é bissexual porque você tá num relacionamento com a pessoa. E aí, eu nem sei trazer esse assunto, assim, eu acho que foi muito natural. Agora, eu me identificar e conseguir colocar assim, bater a mão na mesa, falar, não, eu sou bissexual, demorou um pouco, porque eu achava que não era digna de estar me colocando na sigla LGBTQIA+, porque é isso, né? A gente acha que não, você tem que seguir um protocolo todo para se intitular bissexual. E aí depois, quando eu fiquei solteira, e eu vi que, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu falei, bom, definitivamente eu sou bissexual, porque não tem nenhuma possibilidade de eu ser hétero. Porque no momento que eu fiquei solteira, eu falei, vou fazer o que eu quiser. Aí eu falei, bom, ou eu sou bi ou eu sou bi, não tem outra opção, né? Ô, Dora, e assim, a sua primeira relação sexual com homens e com mulheres foi mais ou menos na mesma idade ou teve diferença? Se você não tiver problema para falar sobre isso, claro. Amiga, então, foi muito diferente. Demorou muito mais pra eu transar com mulheres, porque eu entrei num relacionamento monogâmico com 14 anos de idade com um homem. Eu namorei muito, 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 muito nova, em um relacionamento muito sério. Mas a primeira, assim, quando a gente tava com 6 anos de namoro, tá, acho que eu tava com 20, 19, 20. Aí, a primeira coisa que a gente abriu o relacionamento, eu já transei com mulher, porque foi a primeira coisa, assim, abriu o Tava relacionamento, pendente, né? pronto, já fui correndo, Check. assim. Foi check, foi bem isso, assim. Mas eu comecei a ficar com homem muito antes, né? Por causa da monogamia mesmo, Claro, porque eu claro. achei que era o único jeito de viver. Então, fazer o quê, né, gente? Assim, você teve alguma. Porque assim, na escola, né, vocês aprenderam a colocar o preservativo masculino e tal. Você teve algum tipo de informação em relação à prevenção de ISTs no sexo entre mulheres? Como que foi isso? E o que te Cara, ensinaram? isso é muito louco, porque assim, foi lá que eu aprendi, basicamente. Eles realmente falaram, sabe, sobre isso. Falaram como que era a transmissão e como que dava para fazer de uma forma que ficasse mais legal. Então eles mostravam, tipo, umas opções de dedo, uma camisinha de dedo, uma coisa de, ai, você pode abrir o preservativo, ai, tem o preservativo feminino. Então, assim, a gente podia levar o feminino também pra gente conversar sobre isso. E cara, eu acho que assim, eu sempre gostei de saber, sempre foi o meu assunto favorito, né? Eu matava a aula de biologia, não, eu matava a aula de matemática para poder ter mais aulas de biologia. Então, eu sempre fui muito viciada, eu queria ser médica, né? Então, Uhum. assim, eu sempre fui muito viciada. Então, assim, os professores de biologia, tanto no colégio, tanto na faculdade, na parte de anatomia, eu sempre fui muito atrás. Então, eu adorava saber, conversava muito sobre. Então, eu aprendi muita coisa no colégio e aprendi muita coisa também pesquisando na internet, né? Porque eu tive essa sorte, né, também de nascer nessa, nessa parte das gerações aí que já teve acesso à internet na adolescência. Sorte e azar, né? Porque a gente também foi bombardeado com muita pornografia, né? E é até hoje, né? Uhum. Mas eu aprendi muita coisa na internet, mas também aprendi muita coisa no colégio. Falando em pornografia, não estava na pauta, mas eu gostei que você trouxe esse tema. É assim, infelizmente a pornografia, né, ela é muito violenta para a mulher, né? E no geral, e Sim. faz com que a nossa sexualidade seja assim colocada numa caixinha que é basicamente de agradar o homem, né? E com uma violência muito grande. E a gente começa a transar com meninos, né? Enfim, inicia a nossa vida sexual
com homens e adolescentes que estão consumindo aquilo, né? E acham que tem que nos tratar daquela maneira que a gente gosta de ser tratada assim. Como foi para você, assim, esse processo de descobrir o que você gosta de fazer? Quais são os seus limites, né? Até onde você pode chegar? Você já fez coisas que você não gostaria de ter feito? Conta um pouquinho pra gente isso, porque é muito importante, sabe? As mulheres ainda têm muita dificuldade de impor seus limites, assim, né? Diante do homem na hora do sexo. E isso nos causa muitos traumas, né? Muitos, muitos traumas, sem nenhuma dúvida. Assim, eu acho que, obviamente, eu, como uma mulher que transei com homens a vida inteira, a gente acaba se ferrando muito, porque é aquela coisa de tipo, o cara aprendeu que é daquele jeito, então ele vê uma pornografia onde ele pega e coloca a cabeça da mulher num vaso e acha que aquilo é sexo, tipo, que porra é essa que tá acontecendo, sabe? Então, assim, a violência, aquela coisa de vamos, tudo tem que ser com violência, com força, com tapa, e com isso e com aquilo. E aí a gente começou a romantizar muito isso, né? Achar bonito, achar incrível, aí faz filme, e aí todo mundo acha lindo. E, na verdade, a gente acaba passando muito dos nossos limites, né? Então, obviamente, já passei muito dos meus limites, assim, infelizmente, mas hoje em dia eu aprendi, sabe? Hoje em dia eu realmente aprendi a separar o que é. A pornografia é um meio muito, muito, muito tóxico, inclusive para as mulheres, assim, de realmente. De a pessoa entrar no meio e não conseguir sair mais, porque começar, sabe, chantagem, todas aquelas coisas de basicamente um estupro, violência. Então, assim, eu não consumo, né? Mas eu tento, né, tipo assim, evitar ao máximo, porque esse tipo de coisa é realmente pesada. Mas aí é isso, gente. Acho que tem outras formas, né? Tem aí as mulheres que estão fazendo seus próprios conteúdos e vendendo ali do jeito que elas querem. E OnlyFans. homens também, OnlyFans, entendeu, meninas? Todo dia eu olho e falo assim, nossa, meu Deus, você é tão linda. Vou abrir o OnlyFans. Abre sim. Vai estar Não, lotado agora. pior que se eu não tivesse essa vida da internet, assim, talvez eu faria, porque eu acho o exibicionismo uma coisa tão, tão interessante, eu acho super interessante. Mas eu só não faria porque eu sei o que é o olhar da sociedade sobre quando a gente sexualiza, sobre quando a gente tem essa sexualidade, né? E inclusive, até meus vídeos falando sobre sexo no YouTube eu já deletei. De tanto que eu não queria que as pessoas me sexualizassem nesse nível, sabe? Pessoas não. Vamos ser bem específicos. Homens. Eu não queria que homens me sexualizassem, entendeu? As meninas Hétero, né? brigam. Vamos ser mais específica. Ai, meu Deus, que ódio, sabe? Tipo assim, infelizmente é isso, sabe? É, Infelizmente é isso, não tem o que fazer. Então é difícil, a gente não quer isso. Às vezes a gente quer só fazer nosso trabalho e se divertir, passar uma foto ali e não ter um monte de gente babaca enchendo o saco e te é. assediando. É verdade. Sabe que quando eu descobri a minha sorologia positiva para o HIV, o meu maior medo era que as pessoas, né? Bom, vamos falar a verdade, né? Os homens, principalmente, me sexualizassem, me julgassem como se eu fosse uma pessoa promíscua. O que se eu fosse também seria meu problema, né? Mas assim, vadia, piranha também ama e também sofre, né? Mas eu Eu tinha, sou do time das piranhas, é sobre isso. mas eu tinha muito medo, assim, né? Porque naquela época a gente não tinha tanto essa discussão sobre a mulher também pode ser piranha, né? Acho que Nossa, há sim. 10 anos atrás isso não existia. E foi muito difícil para mim realmente conseguir falar para os meus parceiros, né, durante muito tempo sobre isso, até que eu entendi que, assim, foda-se o que as pessoas pensam, né? O bom aqui dessa live é que eu posso falar essas besteiras, assim. É um jornalismo mais gonzo, sabe? Amo! Não, foda-se demais e você nem quer essas pessoas na sua vida. Não Essa é a verdade, quero, entendeu? definitivamente, exatamente. Mas, assim, um dos problemas grandes, sabe, das mulheres que têm HIV, mulheres cis, é que elas, muitas delas, como eu, inclusive, se infectam dentro de relacionamentos monogâmicos do nosso lado, claro, né? Sim! É, Nossa, mas isso é tão real. Eu fico tão chocada. As comum. pessoas. Nossa, é tão comum e as pessoas não falam sobre isso. Exatamente, é muito triste. E assim, e é complicado porque assim,
Que relacionamentos são esses que as mulheres não conseguem, né, negociar o uso da camisinha, por exemplo? Que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento abusivo, não é, Dora? Por isso que Obviamente. eu sempre gosto de falar que assim, o HIV e a AIDS, eles estão intrinsecamente ligados ao amor e ao afeto, sabe? Porque, no geral, a gente adquire numa relação de amor, de afeto. Claro, pode ser também numa noitada louca, etc. Não deixa de ser afeto também, né? Não, Afeto, é não deixa de ser isso. afeto. Inclusive, aliás, eu sou uma pessoa partidária do afeto e do cuidado nas relações casuais, Casuais. sabe? Exatamente. Conchinha, conchinha casual. Eu sou a maior disseminadora de conchinha casual do Brasil. Pra que tem que ir embora, sabe? Vamos transar só de boinha e depois você fica aqui. A gente faz um carinho, assiste Olimpíadas junto e chora vendo Nossa! a Raíssa. E no outro dia, assim, ó, beijo, cada um pro seu lado. Hoje é o surf, né? Mas Hoje é o surf. exatamente. É isso, assim, acho que a gente tem que naturalizar o afeto e o cuidado nas relações casuais, Dora, porque é isso, a gente não é objeto, né? Nem os homens nem as mulheres. Então, assim, é uma via de duas mãos, de duas mãos, todos estamos sujeitos, né, a adquirir uma infecção sexualmente transmissível a partir do momento que a gente trepa, né? E no final das contas, o que a gente quer nessa vida é trepar, comer e não sei o que mais, Dora. Ai, Viajar? dormir, eu gosto de dormir, eu gosto de dormir. Dormir também amo, nossa. Pode ser essa seguidinha, assim, né? Nossa, Trepar, pode comer, dormir. muito. É bom que você trepa e fica com fome. Tem que comer depois da trepada, senão é complicado. Mas, assim, é isso. Existem muitas mulheres que estão nesses relacionamentos abusivos e são infectadas dentro do relacionamento. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso para as mulheres. Olha, um cara que se recusa a usar camisinha não é um cara que te ama, né? Ou que se recusa a fazer um teste, né? E tem muitos homens também que controlam, né? Digamos, o sexo que eles vão fazer com as mulheres para manipular de alguma maneira, né? Então, assim, eu tinha um ex-namorado que ele falava que eu era muito tarada, sabe? Ele que não dava conta, na real, né? Mas, enfim, Ai, é sobre isso! não é? Mas, na verdade, era esse meu ex-namorado que reclamava que eu queria o tempo inteiro, e nem era o tempo inteiro, era tipo normal. Era o cara que mais me chifrava e que transava com geral, né? É por isso, né? Não Eu não é? tinha nem mais ânimo. Não tinha, não aguentava, né? Então, assim, é sobre isso, né? Tipo, a nossa saúde sexual tem a ver diretamente com a nossa saúde afetiva, né? Então, eu queria que você contasse, se você puder, um pouquinho da sua experiência, assim, sabe? No seu relacionamento abusivo, você fala muito sobre isso. Como era essa questão da sexualidade nessa época? Como você lidava? Enfim, como funcionava? O que você puder falar, claro. Claro, eu acho que assim, todo relacionamento abusivo, ele tem, ou pode ter violência sexual, né? E violência sexual é você fazer qualquer tipo de coisa que você não queira fazer num contexto sexual. Então, assim, se o homem quer que você transe e força que você transe sem camisinha, é uma violência sexual, entendeu? Se enquadra dentro de uma violência Se ele sexual tira a camisinha no meio do sexo. sem te avisar, que isso é uma coisa que tá comum agora. Então, assim, que sempre teve, né? Mas agora estamos falando sobre isso. Então, assim, tem várias coisas que acontecem dentro de um relacionamento abusivo que a gente não consegue ver, né? E na época eu realmente não percebia. Eu acho que, assim, aos poucos a gente vai entendendo o que aconteceu, mas é muito duro, né? De lembrar de tudo. E eu acho que é sempre muito importante falar, gente, que qualquer pessoa tá suscetível a viver um relacionamento abusivo. Então, assim, é bom a gente prevenir, né? A gente falar sobre isso para que a gente não passe mais do jeito que eu passei, que muitas mulheres e muitas pessoas passam. E, cara, eu acho que tem muito da violência sexual, dessa coisa da camisinha. Eu acho que qualquer relacionamento, principalmente quando a gente fala agora de relacionamento hétero, essa parte da camisinha, do preservativo, sempre fica muito na mão do homem. Então, se o homem tem, se o homem quer usar, se o homem consegue usar, porque tem essa também, que os homens ficam falando, ai, não, porque eu não consigo. Então vai pra casa! Que inferno! Vai Mas, chupar o dedo, então. sei
lá, faz outra coisa. Você não consegue botar uma camisinha no pinto, meu Deus, o problema é seu, tá ligado? Só que a gente tem uma autoestima tão baixa, né? Como mulher, principalmente, que a gente fala assim, poxa, ele tá aqui. Ai, eu tenho que fazer isso. Ai, como é que eu vou falar que eu não quero? Como é que eu vou tirar ele? Como é que a gente vai, né, realmente parar isso que está acontecendo? Porque a gente tem medo também, né, de parar. Então, é importante falar sobre isso. Então, assim, não tenham medo de parar, não tenham, assim, vergonha de exigir o seu direito, né? Um direito seu, básico. E muitas vezes, dentro de relacionamento, a gente sabe que a mulher vai lá, pega IST sim, porque o marido chifra, 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 chifra. E aí ela faz sexo sem camisinha porque ela acha, não, a gente é monogâmico, e bibibi, bobobó. Mentira, né? É uma ova que ele tá trazendo com um monte de gente. E aí você sabe depois. Isso assim acontece com tanta gente que chega a ser ridículo, né? Exatamente, infelizmente. Mas assim, essa é a questão. Muitas vezes as mulheres estão presas nesses relacionamentos e elas não conseguem sair, né? A gente sabe que sair de um relacionamento abusivo requer muita força emocional, psicológica, enfim. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa aqui pontuar que é possível se cuidar, né, dentro desse relacionamento, enquanto você não consegue se desfazer dele. Existe o preservativo feminino, né? Que é uma maneira é um jeito de você se proteger, né? Então, assim, o seu parceiro ele não vai saber que você está usando aquele preservativo, você coloca e fica lá, de alguma maneira você se protege. Existe também o teste rápido, né? Que o SUS oferece gratuitamente em as UBSs e em todos os hospitais, enfim. É muito importante também que a gente se teste. Eu não sei se você tem esse costume, Dora, mas assim, que bom que você tem. Eu fico muito feliz, porque assim, não é tão comum. Assim, a gente ainda tem muito estigma, muito medo de ter esse diagnóstico positivo para HIV. Eu mesma, assim, o meu mundo desmoronou. Mas a partir do momento, 2 meses depois que eu comecei a tomar meu remédio, fiquei indetectável, pude viver uma vida plena, assim, absolutamente normal, muito mais saudável do que eu tinha antes, porque eu faço exames continuamente. Os meus parceiros, eles não têm risco nenhum de transmissão, porque eu sei o meu status e eu compartilho, né? Apesar de que a pessoa que vive com HIV, Dora, não precisa necessariamente compartilhar o status, tá? Assim, Exato. isso vai depender de cada pessoa, mas é um direito nosso de manter o sigilo, né? E alguns parceiros, às vezes, eventualmente podem ficar chateados de descobrir depois de um certo tempo. Mas, assim, a partir do momento que a gente não representa um risco para a pessoa, a gente está indetectável, depende da gente querer ou não abrir esse status, né? E, aliás, é Óbvio. importante dizer que expor o status de alguém, né, sem a vontade dela, é crime no Brasil, né? Então, muitas pessoas também têm medo de falar sobre isso com seus parceiros porque elas têm medo de serem expostas, né? Dora, eu Nossa. conheço pessoas que moram no interior do Brasil, assim, que me escrevem aqui no Instagram e que falam que não vão pegar remédio ou vão pegar os remédios em outra cidade porque elas têm medo de serem expostas em cidades pequenas, porque a pessoa que trabalha no SUS é conhecida, enfim. Então, assim, o estigma, ele ainda é muito, muito forte. Muito Então, é real. importante a gente se testar sempre. Como que funciona essa sua... você faz check-up anual? Como é que rola isso aí? Então, é muito doido isso, porque eu acho muito, muito estranho as pessoas que têm o conhecimento, né, e que têm acesso a esse conhecimento, que é básico, né, que faz parte da prevenção, você ali, porque se todo mundo se testa, você detecta antes, você consegue se tratar antes, você consegue ficar indetectável, você consegue não transmitir, e é melhor para você e para o resto do mundo, se você se testar, né? Então, assim, eu não consigo entender essa não testagem. Assim, eu entendo que pode dar um friozinho na barriga, né? De tipo, meu Deus, vamos fazer os exames. Mas assim, eu acho que eu fiz a primeira vez. Eu fiz a primeira vez, Ai, gente, eu acho que eu tinha, sei lá, 16, 15 anos. Porque tinha oportunidade ali, tava num lugar e aí tinha oportunidade. Eu falei, nossa, vamos! Por que não? Tá Só ligado? furar o dedinho, né? Nossa, é um negócio, tipo, sai em 10 minutos. Mano, literalmente, você chega ali 10 minutos, acabou o negócio, entendeu? Acabou, 10 minutos acabou, entendeu? E aí eu falo, pô, vamos fazer, sabe? E aí eu sempre fui lá, por, tipo, animar a pessoa a fazer.
E hoje em dia eu faço sempre com check-up junto. E toda vez que eu Claro. faço exame de sangue, quando eu, tipo assim, o médico já falou, ah, bota HIV junto, porque aí já vai, né, toda vez que tiro. Vai tirar sangue do braço, por que não roda um negocinho, né? Ou faz teste, sempre tem oportunidade, mas pelo menos uma vez por ano eu faço tudo. Claro, não, é super importante. E assim, muitas, além da testagem, né, contínua, é muito importante também as pessoas saberem que existe uma profilaxia pós-exposição chamada PEP, né? Então, assim, por exemplo, você transou com o boy, estourou a camisinha, ou outro cenário muito comum também, muito tesão, não tinha camisinha, não deu para segurar, certo? Quem nunca passou por isso? Não sejamos hipócritas. Então, é o seguinte, até 72 horas após essa exposição, você pode contornar a infecção tomando o PEP, né? Que basicamente é o mesmo remédio que nós que vivemos com HIV tomamos, né? Uma pílula por dia, durante 30 dias, e você consegue reverter esse quadro, essa possível infecção, né? Sabendo ou não a sorologia do parceiro, o status do parceiro ou da parceira, você pode fazer isso. É só chegar em qualquer UBS, qualquer hospital, né? O SUS oferece isso gratuitamente. Amém, SUS, né? Hashtag Viva o SUS. Aliás, falando em SUS, você tá para se vacinar em breve, não tá, não? Ai, eu tô! Essa quinta-feira, meu Deus do Como é que tá a ansiedade? Ah! Amiga, eu tô surtando de um nível que eu tô literalmente sonhando com isso. Toda noite eu sonho que estão me picando. Toda noite eu sonho que estão me picando. Toda noite. Eu falo, ai, abençoa, Senhor, e aí eu acordo e não é. Aí eu, que bosta. Tá chegando esse dia. Nossa, finalmente! Mas, enfim, o PrEP é uma coisa maravilhosa. Desculpa, o SUS é uma coisa maravilhosa que nos ajuda demais com, enfim, assim, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? E o programa de HIV/AIDS, especificamente, Dora, não sei se você sabe, aqui do Brasil é referência no mundo, né? Por conta da atuação no Brasil em relação à AIDS, centenas de países no mundo inteiro oferecem gratuitamente, né, o tratamento para as pessoas, né? Porque nos anos 90, no final dos anos 90, nosso governo peitou as farmacêuticas, peitou os Estados Unidos para poder produzir os genéricos aqui. Isso foi muito, muito importante na história mundial. Mas, como nada que é bom dura para sempre, esse nosso desgoverno de ultimamente, ele está promovendo um verdadeiro retrocesso, né? E, assim, quando você falou para mim que você não entende por que as pessoas têm, né, esse receio de se testar, eu posso te falar claramente, o motivo é o estigma, é o preconceito, sabe? Porque as pessoas acham que elas vão morrer ou que elas serão discriminadas, né? Elas se culpam. Eu mesma posso falar por experiência que eu me sentia suja, eu me senti... Todas essas coisas horríveis que não fazem o menor sentido, entendeu? Eu sentia isso, mas não é porque eu acreditava nisso, é porque me Sim, foi falado que era assim, né? óbvio. Então, é muito importante a gente defender o SUS. Nossa, muito importante. Pelo amor de Deus, defenda o SUS. Mas, assim, para os boys, assim, que são gays, né? Existe hoje em dia a possibilidade deles tomarem a PrEP, né? Aí tem vários amigos que tomam, acho tudo importante demais. Que massa. Então, a PrEP, para quem não sabe, é a profilaxia pré-exposição, né? Tem o PEP que a gente falou, que é pós-exposição, mas a PrEP é pré-exposição. E hoje em dia o SUS oferece somente para os homens que fazem sexo com homens ou mulheres trans ou profissionais do sexo, Profissional de né? sexo. Nós, mulheres cis, a gente está lutando por essa pauta, porque a gente acredita também que é muito importante que a gente tenha acesso, né? É uma questão de saúde pública. A gente sabe que a violência sexual no Brasil contra a mulher é gigante, cresceu muito Sim. durante a pandemia. Então, estamos lutando por isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir em breve. Mas é isso, galera bi, não de bissexual, mas de bicha mesmo. Procurem a PrEP. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é super importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pauta, Dora, antes da gente... Amo, amo. Porque eu sempre tenho minha colinha aqui. Enfim, você sabe, então, que hoje em dia a gente pode viver com HIV, né? Assim,
perfeitamente normal, é como se fosse uma doença crônica, como diabetes, por exemplo, e a gente toma nossos remedinhos e fica supimpa, sem nenhum problema, sem risco de transmissão. Você conhece pessoas que vivem com HIV atualmente, Dora? Além de mim, claro. Sim, sim. Cara, e é muito doido, assim, porque eu conheço umas pessoas que não falam sobre isso, né? Que são, não querem falar sobre o status e tal. E também conheço o Lucas, né? Que o Lucas fala Daniel? muito. Aham, o Lucas Maravilhoso. Daniel, que saudade desse homem, a vacina vem aí pra poder encontrar esse homem de novo. O Lucas. Eu não tenho muitas outras referências porque eu sou péssima de nome, mas tipo, pessoalmente mesmo, que fala abertamente só o Lucas. E você agora. Mas realmente é muito doido, porque as pessoas não. Ou as pessoas não falam, né? É. Ou, ou quando as pessoas falam, é sempre uma coisa tipo assim, ah, não, eu tenho que falar um negócio pra você e tal. E assim, eu fico tão feliz porque o Lucas é uma pessoa que tipo assim, já foi numa balada, aí estava numa balada, aí podia ir em balada. Oh, que E aí, saudade! ah! E a gente tava assim no fumódromo, rindo, sei lá o quê. Aí ele falou, tipo assim, olhou para um boy, assim, tava conversando com a gente, tava num rolê. Aí ele falou assim, não, porque eu sou soro positivo, sei lá o que, vivi na mesma hora. O cara, tipo assim, fez uma cara horrível, assim, e foi bizarro, assim, foi muito bizarro, porque eu vi naquela hora, assim, quanto é forte a desinformação, sabe? Tipo, assim, nossa, o cara não queria dividir o cigarro com ele. Eu fiquei assim, Gente, em pleno 2021, ou 20, ou Não, 19, não sei. era 19, era 18, Amiga, já nem 19, por perdi aí. com esse tema de Ah, pandemia. faz 1 milhão de anos, né? Que saudade. Faz 83 anos. Mas sabe que eu fui me vacinar com o Lucas, né? Foi maravilhoso. Ele me ligou numa segunda de Ah, manhã e falou: vamos aqui na UBS do lado da minha casa já. E a gente foi lá e foi muito lindo. Se Deus quiser, vamos vacinar novamente dia 2 de agosto, ai, que né? delícia, vou sim. E assim, sabe que essa questão de a gente falar sobre isso depende muito da maneira como a gente encara, né? Eu acho que as primeiras vezes que eu contei para os meus parceiros, inicialmente eram homens, eu comecei a ficar com mulheres um pouco depois, mas eu sempre chegava assim, nossa, preciso te contar uma coisa. E muitas vezes eu tinha que consolar a pessoa, entendeu? Eu falava, oi, eu tô ótima, eu tô bem, pelo amor de Deus, me passa esse vinho, entendeu? Vamos trocar ideia, vamos dançar, vamos pro rolê. E a pessoa com Aham. cara de enterro, sabe? E daí eu percebi assim, bom, acho que eu não tô sabendo falar muito bem, né? Então, a partir do momento que eu fui conversando sobre isso, né, aceitando muita terapia, muita análise, é, eu comecei a falar para as pessoas de uma maneira diferente, e daí a maneira como elas recebem a informação é diferente, É né? diferente. E assim, você é uma pessoa que fala muito sobre saúde mental, né? E essa questão do HIV, eu sempre digo que antes de atacar a nossa humanidade, o Nossa, HIV ataca a nossa sim! saúde mental, sabe? A gente fica mal, deprimido, enfim. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da saúde mental e a saúde afetiva, sabe? Porque assim, né, tem tudo a ver também com a nossa saúde sexual. Como que você cuida de você? Olha, meu Deus do céu, muita terapia, né? Nossa, muita terapia, só terapia no Senhor. E também, né, psiquiatra, porque eu não vivo sem meus remédios, porque eu realmente preciso. Sou uma pessoa que, assim, não consigo viver. A gente já estabeleceu que vou tomar remédio para essa vida e tá tudo bem, tô feliz com isso. E, cara, eu acho que, assim, não tem jeito melhor do que você se conhecer. E é doido isso, porque assim, autoconhecimento é uma busca muito constante. E ela vai desde você ler alguma coisa sobre uma coisa que você gosta, até fazer um esporte que você gosta, meditar, até fazer terapia, realmente, psiquiatra, essas coisas. Mas também sentar com um amigo e ser, sabe, completamente sincera, sabe? É uma coisa que a gente normalmente não faz. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta, então toda vez que eu sento para conversar com alguém, é sempre ó, uma sessão de terapia para os dois, porque a gente acaba se abrindo, sabe, conversando. Então, eu cuido muito da minha saúde mental e da minha saúde afetiva, assim, realmente com outras pessoas conversando, mas também tendo
a noção de que eu sou uma pessoa que eu preciso ter meu momento. Então eu aprendo a acompanhar meus limites. Eu acho Seu que, momento é um momento de solitude, que você quer dizer? sem nenhuma dúvida, ficar sozinha para mim é uma das coisas mais importantes da vida, assim. Adoro. Qual é seu E signo? eu sou pisciana, olha Ah, só. Capricórnio com ascendente em peixes aqui. Olha só, então, eu tenho uma ascendente em Áries, então vem, o capeta vem daí. Mas aí, mas assim, eu acho que pra mim, eu não era assim, entendeu? Eu achava horrível ficar sozinha. Mas aí você vai aprendendo que ficar sozinha, que você olhar pra dentro. Cara, cuidar de planta. Nossa, assim, na quarentena, eu virei 800% mãe de planta. Sei lá, perdi as contas de quantos vasos eu tenho aqui em casa. Então, assim, coisas que às vezes você não dá bola, mas que realmente vão fazer a diferença, sabe? E conversar e ser muito sincero. Ser sincero com você mesma e com os outros, assim, acho que é a base. E para a gente ir finalizando, Dora, eu queria te perguntar assim, na quarentena, né? Essa questão da sexualidade, do afeto na quarentena, como você tem lidado com isso? Como você se cuida, né? Porque assim, a gente tá na noia, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa de Tá uma com tesão. conversinha. E tem muito tesão. Mas às vezes Triste não tem com tesão nenhum tesão. também, né? Nossa, eu passei por uma fase zero libido, assim, foi bizarro. Eu ficava, tipo, sem me reconhecer. Mas olha, eu fiquei uns bons 4 meses sem absolutamente nenhum sexo com ninguém, sem ver ninguém, sem fazer nada, sem, assim, eu não conseguia, não saía de casa, não ia nem pro mercado. Aí, depois, com o tempo, a gente vai vendo que com todos, seguindo, né, os protocolos, usando máscara, distanciamento, e, né, lavando as mãos, e usando tudo que a gente pode fazer, a gente consegue, né, fazer um Minimizar teste os riscos. também. Nossa, gente, teste. O PCR. teste, assim, nossa, o PCR ajudou muito a minha vida, pra ficar um E você pouco mais faz bastante tranquila. por causa das suas gravações, né? Nossa, eu faço toda semana. PCR é PCR toda semana. PCR, PCR. Eu faço PCR pra ver minha mãe, ver meu pai. Eu faço PCR pra encontrar boy, encontrar girl. Eu faço PCR porque eu falo assim, bom, eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer, entendeu? E, cara, foi assim, muito louco mesmo no começo. Mas eu fiz parte da porcentagem das pessoas que começou a se relacionar na pandemia. Existe isso. Aconteceu, porque acho que a gente ficou com tanto medo, aí a gente começou a sair com as mesmas pessoas. Aí quando Claro. você sai por muito tempo com a mesma pessoa, você acaba criando um afeto Um aí, né? vínculo, né? E aí eu me apaixonei. Ah, Mas eu não tenho relacionamento monogâmico, nem quero ter. Então, assim, a gente vê outras pessoas, mas são sempre pessoas que são muito, ficam em casa também, até porque ele é uma pessoa que tem família, mora com família. Então, assim, eu acho que é isso. Teste a vida e você também conversar muito conversar, pela né? internet antes. Assim, gente, olha, o negócio é você dar aquela filtrada, entendeu? Filtra muito. Eu entrei muito aplicativo e aí depois eu fui filtrando, filtrando, filtrando. E com o tempo a gente vai vendo um ciclo pequeno de pessoas que a gente amiga e beija. E aí, Claro. nossa, eu tô nesse momento agora, que eu tenho um ciclo pequeno de pessoas que eu sou amiga e beijo. Então é ótimo, porque aí Amigos se com você. benefícios. Amigos com benefícios, é sobre isso. E a gente já conversa, já faz terapia, já beija, já transa, já resolve todos os problemas numa semana só. Perfeito, não? E assim, eu acho que essa questão do coronavírus, né? A epidemia do coronavírus lembra muito a epidemia de HIV dos anos 90, né? E são ambos vírus, né? Tanto HIV como coronavírus. E isso de a gente conversar, né? É muito importante para nos cuidar. Então, a mesma coisa que a gente faz em relação ao corona, né? De convidar alguém para vir aqui em casa, tomar uma cerveja. Falar assim, meu, você tá se expondo, avisar, olha, eu chamei mais uma pessoa, tem problema para você, sabe? É Esse tipo de verdade, né? conversa também é afeto, também é carinho, e é só a gente, né, tipo, transferir isso pra putaria que ajuda, né? Ah, é muito isso. Falou tudo, falou tudo. Em tudo. Dora, quero te agradecer demais por ter participado hoje aqui. Foi super importante
poder falar essas coisas de ISTs para os seus seguidores, e escutar você também, trazendo essa perspectiva nova para os seguidores da agência AIDS. E só agradecer. E continua, por favor, falando para suas seguidoras essas informações tão relevantes, porque a gente precisa se proteger, né? É nós por nós. Não. A gente precisa de se proteger demais. Muito obrigada pelo convite. Eu vou comer agora que eu tô cansada, com fome, pois trabalhamos o dia inteiro. Mas muito obrigada. Acho que é um trabalho muito importante que vocês fazem. E a gente tem que continuar assim, firme e forte, é nós por nós. E, pelo amor de Deus, se cuidem e se vacinem. Assim, nossa, a gente tem a sorte de, tipo, ter uma vacina. Então, se você vai ir lá, fala, não vai vacinar, né? No caso, Covid, né, gente? Acho que a gente abriu aspas aqui Né? misturou, Vacina, É, álcool gel, máscara para Covid, certo? isso. Teste, PEP e camisinha para HIV. Pronto? Pá, É isso, pronto, é isso. Vamos se cuidar. Vamos se vamos se cuidar, por cuidar. favor, porque amor próprio, o amor autocuidado também é se prevenir, é se cuidar, é justamente isso. E Dora, gozar sem noias não tem preço, né? Ai, nossa, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Depois que a gente aprende, a gente vai crescendo também, a gente vai ficando mais responsável, né? Ai, nossa, que delícia envelhecer, que eu tô cada dia mais responsável, mais tranquila, gozando cada vez mais feliz. Que bom. Então, muitos orgasmos para você, com muita Você também. saúde. Obrigada. Pra E um vocês também beijo que estão assistindo, para gente. todo mundo, gente. Vamos gozar muito. E beijos. Boa Beijo, gente. semana. Tchau, tchau. Pra vocês Tchau, pessoal. também. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.